Saudações, meus queridos amigos. O vídeo de hoje inaugura uma nova playlist aqui no canal O Historiador Solitário. Nela eu pretendo fazer análises mais detalhadas de alguns dos principais temas historiográficos. Eu vou chamá-la de Dossiê História. E para inaugurá-la, eu vou tratar de um tema que sempre me interessou. E pelos meus anos de sala de aula, eu posso dizer que para a maioria dos alunos também é um objeto de grande interesse. Nós vamos discutir os sistemas totalitários na Europa do século XX. Pretendo fazer isso numa série de 4 vídeos, com 2 vídeos bônus que vão aparecer na playlist Autor e Obra. Caso você tenha chegado até aqui porque irá prestar o Enem, eu te ajudo te informando que os itens cobrados sobre esta matéria na prova costumam ser enquadrados majoritariamente, mas não exclusivamente, na C5 da Matriz de Referência de Ciências Humanas. Essa competência aborda os fundamentos da cidadania e da democracia, valores que, no período dos totalitarismos, estavam cristalizados a partir de conceitos trazidos pelas revoluções modernas. O estudo dos totalitarismos irá te permitir entender um pouco mais sobre o papel dos meios de comunicação, as lutas sociais, a importância dos valores éticos e a relação entre os 2 conceitos geradores dessa competência: cidadania e democracia. O Enem lista 5 exemplos de sistemas totalitários: a Itália fascista, a Alemanha nazista, a Espanha franquista, Portugal salazarista e a União Soviética stalinista. Devemos entender que todos esses exemplos possuem semelhanças, mas eles também têm diferenças, ao ponto de alguns autores chegarem até mesmo a discutir se todos eles podem ser perfeitamente classificados como totalitários. Ao longo dessa série, eu pretendo esclarecer quais são essas semelhanças e diferenças. Neste primeiro vídeo, eu não irei me debruçar ainda sobre as experiências concretas exigidas pela matriz. O recorte deste episódio é muito mais teórico. Eu vou focar em 2 pontos fundamentais. O primeiro perpassa o contexto histórico de formação dos regimes totalitários. Qual o ambiente que tornou possível o nascimento dessa experiência? O segundo é a definição do que faz um Estado ser considerado totalitário. Quais são os seus elementos centrais? Como distinguir essa experiência de um Estado autoritário comum? Agora, arruma um lugar confortável, convida aquela pessoa que gosta de história para assistir contigo e vamos para a análise. O surgimento dos totalitarismos ocorre nos anos seguintes a um dos mais impactantes eventos do século XX, a Primeira Guerra Mundial. O grande conflito que envolveu todas as principais potências econômicas e militares do planeta lançou por terra o otimismo característico da sociedade burguesa belle-époquiana, completamente encantada com o progresso tecnológico proporcionado pela Segunda Revolução Industrial. Catando os cacos da destruição promovida pela guerra e ainda precisando lidar com os efeitos da grande pandemia da gripe espanhola, a geração dos anos 20 entra para a história imersa em um extraordinário trauma psicológico, econômico e material. A Europa, o epicentro do conflito, estava devastada. Ainda havia escombros nos principais palcos de combate. Quase todas as famílias tinham sofrido perdas e mutilados de guerra tornavam-se personagens comuns nas cidades. Tudo isso de forma indistinta, sendo percebido tanto do lado dos vencidos quanto dos vencedores. A guerra impactara a produção. Parques industriais e fazendas tinham sido destruídas, e isso gerava falências, desemprego, carestia, inflação e desvalorização monetária. Aquele otimismo das classes abastadas da virada do século com o progresso tecnológico cedia lugar à depressão, gerada pelo poder destrutivo que esta mesma tecnologia revelara durante o conflito. O capitalismo entrava na pior crise de sua história, tornando-se fraco e desacreditado, especialmente entre as classes trabalhadoras, indiscutivelmente o setor da sociedade que mais sofrera neste contexto do pós-guerra.
A repercussão de um evento ocorrido ainda durante a Primeira Guerra Mundial lançaria gasolina sobre as faíscas da crise do capitalismo. Em fevereiro de 1917, o Império Czarista chegava ao fim por intermédio do maior processo revolucionário do século XX, a Revolução Russa. Em outubro daquele mesmo ano, os bolcheviques tomaram o poder, derrubaram o governo provisório de fevereiro e estabeleceram o primeiro regime socialista da história. A possibilidade de substituição do capitalismo por uma ditadura do proletariado deixava então de ser apenas uma teoria que causava medo e repulsa nos donos do grande capital. Agora temos uma experiência concreta que nasce exatamente no momento em que o capitalismo enfrentava a sua pior crise. Em 1919, em Moscou, presidida por Lenin, é fundada a Terceira Internacional Comunista, uma organização que deveria unificar os partidos comunistas do planeta, delineando estratégias para a internacionalização do socialismo. Itália e Alemanha, países onde surgiram dois dos sistemas que trataremos nesta série, constituem casos exemplares do que foi exposto até aqui. Aliadas antes do início da guerra, lutaram em trincheiras separadas, depois que a Itália abandonou a sua neutralidade inicial para aceitar combater ao lado da Tríplice Entente. Os efeitos terríveis da guerra cuidaram para reaproximar o espírito desses povos. Na virada para a década de 20, os seus movimentos sociais de esquerda ganharam corpo, e a bolchevização de Itália e de Alemanha tornava-se uma possibilidade crescente. Além do caos econômico e social e do avanço do chamado perigo vermelho, havia ainda um terceiro elemento explosivo compartilhado por ambas: o orgulho nacional ferido. A Itália não recebeu as compensações territoriais prometidas pelo Pacto de Londres, o acordo que fez com que mudasse de lado, e ainda foi colocada numa posição secundária na mesa de negociações do pós-guerra. Isso fez com que eles fossem muitas vezes descritos como um país derrotado entre os vencedores. E a propaganda nacionalista, amplamente explorada pelos fascistas, referia-se a essa experiência como uma vitória mutilada. Os italianos sofreram o ônus da Grande Guerra e se sentiram traídos por não receberem o bônus. A Alemanha, por sua vez, é indiscutivelmente a grande derrotada da guerra. Da potência econômica e militar que emergiu de seu processo de unificação em 1871 e que desde então havia escalado aceleradamente a hierarquia das economias do planeta, chegando até mesmo a ameaçar a primazia da Inglaterra, sobrara muito pouco. Ingleses e franceses, alimentados pelo sentimento de revanchismo e de antigermanismo, cuidaram para que a sua grande adversária não tivesse possibilidade de reconstrução. O Tratado de Versalhes impôs uma pesadíssima indenização, praticamente impossível de ser paga, e trouxe ainda cláusulas que visavam desmontar a sua máquina de guerra e que promoveram o esfacelamento do seu território. Temos, assim, todos os ingredientes na mesa: a crise do capitalismo no pós-guerra, o avanço das ideias socialistas e o orgulho nacional ferido. Em meio a tudo isso, surgiram movimentos que defendiam a necessidade de um Estado forte e interventor, capaz de recuperar a economia, resgatar o orgulho ferido, mas, principalmente, combater as forças de transformação orientadas pela Internacional Comunista. Os setores conservadores destas sociedades, como banqueiros, industriais, empresários, proprietários de terra e mesmo alguns setores do clero, viam nestes movimentos nacionalistas e anticomunistas uma arma temporária que ajudaria a impedir a bolchevização e a perda dos seus privilégios. Eles acreditavam que a serpente, que já tinha todas as suas características definidas dentro do ovo, ou seja, em seus programas políticos, poderia ser controlada quando não houvesse mais a necessidade do seu veneno. Ali nascia os projetos totalitários de extrema-direita. Creio que nós podemos agora avançar para entender a caracterização desses projetos.
Eu penso que a melhor maneira de iniciarmos a caracterização dos sistemas totalitários é destacando a oposição frontal que esses regimes fazem aos valores liberais. O período entre guerras ficou marcado por uma desconfiança acerca do futuro do liberalismo, algo praticamente impensável antes de 1914. É necessário que você saiba que o liberalismo clássico sustenta que o papel do Estado deve ser fundamentalmente protetivo, garantindo a segurança dos seus cidadãos e impedindo que os seus direitos naturais, como a vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade, por exemplo, não fossem ameaçados, tanto interna quanto externamente. O liberalismo político é a ideologia que fundamentou o nascimento das democracias burguesas, através de princípios como a isonomia, a liberdade de expressão e o direito de rebelião contra governos autoritários. Na esfera econômica, os liberais defendiam a tese do livre mercado, o princípio do Estado mínimo, com pouca ou nenhuma intervenção do governo na vida econômica. Este, no máximo, deveria atuar como uma espécie de mediador dos interesses privados. Tornou-se célebre a frase do liberal escocês Adam Smith, que no século XVIII afirmava que a economia deveria ser guiada pela mão invisível do mercado. Dito de outro modo, significava que o mercado seria capaz de se autorregular, sem a intervenção do Estado, através da lei da oferta e da procura. No pós-guerra, contudo, ganhou força a tese de que o modelo do Estado mínimo teria sido um dos responsáveis pelo conflito. O capitalismo enfrentava, desde o século XIX, crises cíclicas de superprodução, e a necessidade de ampliação dos mercados gerou o imperialismo. As disputas entre as nações industriais por colônias agravavam as suas diferenças, e a guerra teria sido a expressão armada dessas disputas imperialistas. O liberalismo também era visto como ineficaz para conter a escalada da recessão econômica. Os movimentos totalitários defendiam a necessidade de um Estado forte capaz de tomar decisões firmes e rápidas, algo que seria comprometido pela morosidade característica do debate contraditório das democracias burguesas. Não podemos esquecer, entretanto, que até então os principais críticos do liberalismo haviam sido os marxistas. E essa é uma informação muito importante para um vídeo futuro, no qual eu analisarei o stalinismo. Com a Revolução Russa e a chegada dos bolcheviques ao poder, estes passaram a expressar o seu antiliberalismo, obviamente, em termos socialistas. O movimento revolucionário deveria provocar o aparecimento de um Estado completamente controlado pelos trabalhadores, tanto na esfera econômica quanto na esfera política. Isso seria a materialização do que Marx e Engels chamaram de ditadura do proletariado. Podemos então sublinhar que o antiliberalismo inerente aos sistemas totalitários manifesta-se através do princípio do Estado máximo, onde tudo se organiza através do que é determinado por ele. Trata-se não apenas de um modelo de Estado interventor e regulador da vida econômica, mas também preocupado em controlar a vida social, tanto no âmbito público quanto no privado. Há um documento publicado pelo Partido Nacional Fascista no início da década de 30 que nos oferece um pouco do tom deste princípio. A concepção fascista é para o Estado e é para o indivíduo na medida em que coincide com o Estado. E se a liberdade deve ser atribuída ao homem real e não aquele boneco abstrato em que o liberalismo individualista pensa, o fascismo é para a liberdade, pois para o fascista tudo está no Estado. Nada humano ou espiritual existe, por menor valor que tenha, fora do Estado. Nesse sentido, o fascismo é totalitário. E o Estado fascista, síntese e unidade de todo valor, interpreta, olha e fortalece toda a vida do povo. O sistema de Estado máximo se preocupa em eliminar toda e qualquer forma de oposição e tornar as decisões mais ágeis, como já foi dito. Desse modo, ocorre a primazia do poder executivo, rompendo com mais um princípio caro às democracias liberais, o da autonomia dos poderes. Ao mesmo tempo, outros direitos civis foram bloqueados, como o direito à expressão, à manifestação e à reunião. Também se instaura a censura, e o aparato policial recebe ordens expressas para reprimir
qualquer movimento social. Como foi dito no documento fascista lido há pouco, tudo estaria no Estado, nada fora do Estado. A segunda característica que nós iremos analisar deriva diretamente do antiliberalismo. Trata-se do esforço do Estado totalitário em construir o que nós chamamos de sociedade de massas. De forma simplificada, isso acontece quando todos os desejos e direitos individuais passam a ser subordinados ao projeto do Estado. A ideia de cidadão como indivíduo dotado de direitos e deveres, desenvolvida a partir das revoluções burguesas, cede lugar à noção de pessoas que estão com apenas deveres estabelecidos para com a coletividade. Esses deveres são definidos e fiscalizados pelo Estado. A filósofa alemã Hannah Arendt, autora do livro As Origens do Totalitarismo, obra incontornável para quem pretende realizar um estudo mais aprofundado sobre o tema, defende a tese de que os sistemas totalitários não apenas comandavam as massas, mas tinham o seu poder derivado do apoio destas. De acordo com essa autora, este apoio não é produto simplesmente de uma lavagem cerebral realizada pela propaganda, muito embora ela reconheça a importância desse instrumento. Munida de uma farta documentação, ela demonstra que a população alemã tinha conhecimento do tratamento terrível conferido aos judeus, sem que isso fosse capaz de reduzir o seu apoio ao governo hitlerista. Hannah Arendt explica também o processo de fanatização da massa, diferenciando-a da ralé, ou seja, dos indivíduos que foram cooptados pelo discurso extremista, violento e nacionalista desde as primeiras horas. O que conquistaria a massa seria o medo do caos socioeconômico do pós-guerra, o medo do inimigo comum propagandeado pelo regime, mas, acima de tudo, o medo da violência com a qual os opositores do Estado eram tratados. A transformação da massa em membros fanáticos do regime implica a perda da capacidade de avaliação da conjuntura através da observação, da argumentação e da razão. Nesse sentido, o absurdo das ideias e projetos totalitários passa a ser visto com normalidade. Uma vez que um dos objetivos centrais do totalitarismo era a coesão social absoluta, conforme já dissemos, toda forma de oposição estava vedada. Isso se reflete na censura e na repressão dos movimentos sociais. Mas mesmo quando analisamos a organização do aparelho político, a própria oposição institucional era proibida. Chegamos assim à terceira característica dos sistemas totalitários: o unipartidarismo. O sistema de partido único era, de fato, o poder real do Estado totalitário. Os símbolos desses partidos, como a suástica nazista, o fatiolitório fascista, ou mesmo a foice e o martelo do Partido Comunista, passavam a ser os ícones máximos da nação. O projeto pretendia que partido e nação se tornasse uma coisa só. A eliminação das vozes dissonantes tornava possível a elaboração de projetos longevos. É muito conhecida a frase de Adolf Hitler, que afirmava que os nazistas construiriam um império de 1000 anos. Aproveitando que citamos este verme chamado Hitler, podemos dizer que o quarto elemento a ser observado é justamente o culto ao líder. O chefe da nação é apresentado pela propaganda como a personificação do Estado. Em geral, tratam-se de lideranças carismáticas, cujos meios de comunicação devidamente orquestrados pelo governo apresentavam como uma liderança virtuosa, de pulso firme, com todos os predicados necessários para conduzir o país ao crescimento e à glória. O líder seria onipresente. O departamento de propaganda, peça-chave das burocracias totalitárias, orquestraria cuidadosamente a maneira como a sua imagem seria apresentada. Fosse como o pai da nação, o líder das classes trabalhadoras, o comandante militar, o salvador da pátria ou como o chefe infalível. Os arquétipos eram diversos. Não apenas a imagem do líder deveria estar por toda parte, mas também as suas ideias, as suas frases, os feitos de sua biografia precisavam ser conhecidos e comentados por todos. Mais do que isso,
Os membros da burocracia estatal, os comandantes militares, os militantes do partido e a massa em geral deveriam atuar como se fossem uma extensão do líder. Todas as ordens partiam dele, todas as ações deveriam buscar cumprir as suas ordens, e o comportamento de todos deveria ser fiscalizado por todos. Qualquer oposição seria uma traição ao líder, ao partido e à nação. Para entendermos a quinta característica dos sistemas totalitários, devemos resgatar algo que já foi dito nesse vídeo. O programa dos partidos tinha a intenção de recuperar o orgulho nacional ferido. Mais uma vez, por intermédio da propaganda, eles explicitavam as conquistas do presente, fosse apresentando dados que indicavam a recuperação econômica ou a capacidade de organização do partido. Mas muito importante, também se buscava encontrar elementos que criassem elos entre o presente e o futuro e a história do passado glorioso dessas nações. É fácil verificar como a Itália fascista se apropriou de uma série de elementos que tinham por objetivo criar a conexão entre o regime governado por Benito Mussolini e o passado glorioso da Península Itálica, quando a cidade de Roma era o centro do maior império da antiguidade clássica. O Faccio Littorio, o ícone do partido fascista e que dá nome ao regime, era na verdade um símbolo do poder imperial, onde o machado representava o poder do aparelho político e os feixes de madeira que abraçam o seu cabo representavam o povo romano. O poder imperial derivava do apoio das pessoas ao Estado, ao mesmo tempo em que estas pessoas se tornavam mais fortes e inquebráveis, protegidas por este Estado. Outros elementos também podem ser observados na propaganda fascista, como a loba do Capitólio, com os gêmeos Rômulo e Remo, associadas à fundação de Roma. Nós vemos também o Coliseu e também a imagem dos imperadores dispostas pela via pública. Os nazistas também recorreram a este artifício em sua propaganda. O próprio termo Terceiro Reich visava estabelecer uma relação de continuidade na história dos povos germânicos. O primeiro Reich seria o Sacro Império Romano Germânico, uma entidade surgida a partir do desmembramento do Império Franco ainda na Idade Média. O segundo Reich seria a Alemanha Unificada de 1871, sob o comando do chanceler Otto von Bismarck e do Kaiser Wilhelm I. A cor vermelha da bandeira nazista nada tem a ver com as teorias conspiratórias e equivocadas de que o partido nazista seria um partido de esquerda. Na verdade, ela remete a uma das cores da bandeira imperial alemã que vigorou entre 1871 e 1918. Nos dias de hoje, é quase impossível não associar a suástica ao nazismo, aquela cruz gamada colocada no centro da bandeira alemã durante os anos em que esta esteve sob o governo de Hitler. No entanto, a história desse símbolo é muito mais antiga e muito mais complexa do que imagina o senso comum. Nos países orientais, especialmente naqueles onde existe uma grande primazia do hinduísmo e do budismo, ela é um símbolo sagrado de boa sorte. A história da apropriação da suástica pelos nazistas é muito complexa e longa, não cabe nesse vídeo, mas eu pretendo abordá-la no próximo vídeo desta série. Por ora, basta você saber que os nazistas utilizaram a suástica como símbolo de uma longeva cultura ariana e um indicativo de sua pureza racial. A última característica totalitária que nós iremos analisar neste primeiro vídeo é a militarização do Estado. O uso da força pode ser identificado nesses movimentos antes mesmo da ascensão dos partidos ao poder. Na Itália, por exemplo, Benito Mussolini contava com o apoio de uma força paramilitar chamada Camisas Negras. Ela era formada prioritariamente por veteranos de guerra desmobilizados, delinquentes e desempregados. As ações deste grupo configuram aquilo que nós chamamos de terrorismo político. Eles atuavam basicamente na repressão de manifestações socialistas, tanto na esfera sindical quanto na esfera política. Os governos eram coniventes com estas ações, fechando os olhos para a violência empregada por eles. Uma experiência parecida pode ser vista na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial, os chamados Freikorps, e mais tarde, a partir de duas forças associadas ao Partido Nazista, a SA
e a SS. Uma vez no poder, os projetos de dominação territorial eram colocados em prática. A associação entre fascismo e Império Romano, além de conectar o presente com o passado glorioso, tomava por empréstimo o caráter imperialista daquela civilização. Mussolini lança os tentáculos da Itália sobre a Abissínia, atual Etiópia, colaborando para formar a imagem de superioridade do seu próprio povo, subordinando sociedades que eram consideradas por ele inferiores. A expansão territorial dos sistemas totalitários gerava descrédito para a Liga das Nações, um organismo criado logo após a Primeira Guerra Mundial com o objetivo de assegurar a paz, evitando que um novo conflito acontecesse. O programa nazista deixava claro um ponto fundamental, também partilhado pelos fascistas, e que estaria na gênese da Segunda Guerra Mundial. Trata-se da teoria do espaço vital. No século XIX, o geógrafo alemão Friedrich Ratzel elaborou esse conceito, segundo o qual o pleno desenvolvimento econômico de uma nação dependeria basicamente da conquista e do controle de grandes extensões territoriais. A expansão territorial demandava a subordinação de nações consideradas inferiores, como Mussolini havia alegado sobre a Etiópia. Ratzel tinha em mente a marcha para o oeste dos Estados Unidos, em detrimento dos povos indígenas daquele país. Nós também podemos pensar na conquista da África e da Ásia pelas nações imperialistas europeias no mesmo período. As perdas territoriais da Alemanha no Tratado de Versalhes contribuíram para que Hitler se apropriasse do pensamento de Ratzel. A região cobiçada pelos nazistas seria prioritariamente o leste europeu, e o povo a ser subordinado seriam os eslavos. Esse fato resultaria mais cedo ou mais tarde num conflito de interesses entre a Alemanha e a União Soviética. A possibilidade de um conflito entre nazistas e socialistas interessava aos países capitalistas em crise, e isso ajuda a explicar a ausência de uma intervenção precoce e efetiva contra esse expansionismo alemão. Na segunda metade da década de 30, Hitler simplesmente ignora e passa por cima dos termos impostos pelo Tratado de Versalhes e pela própria enfraquecida Liga das Nações, dilatando seu território por meio da força militar. O discurso militarista recrudesceu o nacionalismo nesses países, pois a guerra passou a ser apresentada como uma forma de resgatar o orgulho ferido, ao mesmo tempo que geraria os recursos necessários para a plena recuperação econômica. A educação passou a ser um instrumento político de propaganda e controle dos mais importantes, pois ela ajudava a disciplinar os corpos dos jovens para o combate, ao mesmo tempo em que doutrinava as suas mentes para que se tornassem fiéis defensores da política do partido. Com tudo o que foi dito neste episódio, podemos agora tentar esboçar uma definição de sistemas totalitários. Trata-se de um modelo de Estado altamente centralizado, intolerante contra toda e qualquer forma de oposição e que busca eliminar as aspirações individuais em favor de um projeto único de nação. Este projeto é definido de acordo com os valores e os ideais determinados pelo programa do Partido Único e pela liderança carismática. O totalitarismo ainda se caracteriza pelo rígido controle dos meios de comunicação, que atua para disseminar o medo contra o inimigo comum, exaltar as ideias do líder e do partido e apresentar as conquistas alcançadas e muitas vezes maquiadas por este regime. O sistema totalitário perfeito não admite sindicatos, outros partidos, eleições ou vozes que reverberem em paralelo à voz do Estado. Retornando a lupa para a matriz de referência do Enem, podemos identificar que nem todos os exemplos de totalitarismos apresentados por ela se encaixam perfeitamente na definição que eu acabei de fazer. A filósofa alemã Hannah Arendt, por exemplo, entende que existem dois exemplos fundamentais de sistemas totalitários: o nazismo, com seu espectro político de extrema-direita, e o stalinismo, com seu espectro de esquerda. Ainda que países
países como a Itália, Portugal e a Espanha, durante certo tempo, tenham apresentado boa parte dos elementos que eu tratei neste vídeo, nesses países ainda existiam frestas que impediam que o Estado tivesse total controle do que acontecia no seu território. Mas esse é um tema para tratarmos nos próximos vídeos. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Caso ainda não seja inscrito no canal, vale a pena fazê-lo, pois esta série está só começando. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos que vão fazer Enem ou simplesmente curte no botão que está aqui embaixo. Procura o meu perfil no Instagram, que lá eu também atualizo as informações acerca do canal. Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau!